E aí, gente, como vocês estão? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha faculdade de Publicidade e Propaganda, se eu acho que vale a pena ou não. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência de como tá sendo. Eu tô no 5º semestre, o curso tem 8 semestres no total, então são 4 anos. Então falta mais ou menos 1 ano e meio pra eu terminar. Então já foi mais a metade, assim, do curso. E eu posso falar um pouquinho pra vocês do que eu tô sentindo, já que eu já tô quase terminando o curso, né? Então vou contar pra vocês o que eu acho do curso, se vale a pena fazer ou não. E por que eu decidi fazer faculdade de Publicidade e Propaganda? No 3º ano do ensino médio eu tava em dúvida, assim, de que curso fazer. Eu sou bem uma pessoa de humanas, eu não gosto muito de matemática, sou uma pessoa mais criativa, então eu já sabia que eu queria pra esse lado, mas eu ainda não tinha muita certeza de que curso eu queria fazer. Então eu tava em dúvida entre moda e publicidade e propaganda, porque eu gosto muito de moda, só que eu acabei decidindo fazer publicidade e propaganda porque eu acho que é um mercado um pouco mais fácil, assim, aqui no Brasil, mais fácil de você entrar em algum emprego, e eu acho que a publicidade e propaganda é um curso que abrange muita coisa e você consegue entrar em várias áreas, como moda. Então, fazendo publicidade e propaganda, eu posso fazer algum curso depois, ou enfim, eu posso atuar em várias áreas dentro da publicidade e propaganda. Então foi por isso que eu escolhi esse curso, eu tô gostando bastante, eu vou contar agora pra vocês do curso em si, né? Se você tá querendo fazer esse curso, o seu perfil vai ser meio que criativo, um pouco mais de humanas, que gosta de comunicação, né? Porque querendo ou não, é um curso de comunicação social, de publicidade e propaganda, então o seu perfil vai variar um pouco nesse meio. A minha faculdade é a SPM, que é uma faculdade muito forte aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, então eles têm instituições no Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, se não me engano, são essas 3 regiões. Eu faço em São Paulo, eu posso dizer que é uma das mais bem vistas pelo mercado de publicidade e propaganda, administração, então a faculdade é muito forte nesses cursos, principalmente em publicidade e propaganda, porque é o foco da faculdade, né? Então mesmo se você estiver fazendo um curso de administração, eles vão ter um foco um pouco mais para marketing, então a faculdade é muito forte nesse sentido, e da faculdade é bem isso, eles têm uma visão bem voltada para o marketing. Eu tô agora nesse momento desenvolvendo bastante meu lado criativo, tanto com Photoshop, Illustrator, então eu tô indo um pouco mais para a área do design, mas eu não diria que a faculdade é voltada para design, pelo menos no meu curso. Eles têm umas aulas bem básicas, assim, de Photoshop, tem aula de criação, mas depois eu vou explicar pra vocês que a partir do 5º semestre você escolhe a sua trilha, que é planejamento, marketing e criação. Eu escolhi planejamento, tava em dúvida, assim, entre criação e planejamento, mas enfim, eu acabei escolhendo planejamento. O meu curso, ele tem mais trabalho do que prova, ele tem muito trabalho, gente, assim, muito trabalho mesmo. Você vai fazer trabalho o semestre inteiro e são vários trabalhos de todas as matérias. No semestre passado, que foi o 4º semestre, a gente teve um trabalho enorme que foi o PM, né? Que a gente ficou o semestre inteiro fazendo o mesmo trabalho e pegaram várias matérias. Então não era só tipo um trabalho para uma matéria, era um trabalho enorme para várias matérias. Então assim, se você fosse mal, né? Em relação aos semestres, o que eu senti, eu não lembro muito bem, eu já esqueci algumas matérias, mas o primeiro ano, assim, é bem mais teórico. No 1º semestre teve bastante aula de teoria da comunicação, teoria disso e aquilo, então foi um semestre bem mais teórico, e a partir do 2º a gente foi tendo mais aulas práticas. Então a gente teve aula de fotografia, aula de Photoshop, aula de audiovisual, então a partir do 2º semestre a gente foi tendo aulas mais práticas e um pouco mais criativas, assim. A gente também tem aulas de economia, finanças... Qual era outra? Esqueci. Estatística. A gente teve essas 3 aulas a partir do 3º, se não me engano. Gente, não vou lembrar muito bem que semestre foi o quê, porque minha memória é péssima. Mas a gente teve, a partir de algum semestre aí, que não foi o primeiro, foi ou o 2º ou 3º, a gente começou a ter aula de finanças, economia e... Gente, eu acabei de falar. Estatística. De estatística. Então a gente tem sim matérias que são de número, então vão ter matérias que você vai gostar
e vão ter matérias que você vai odiar, que é esse caso, pelo menos pra mim. Eu não gosto de número, não gosto de conta, mas mesmo assim eu acho importante. A gente aprende o básico do básico dessas matérias, porque não é o foco do nosso curso, mas mesmo assim a gente precisa estudar, a gente precisa ter essas matérias pra gente saber e conhecer o básico, que é importante, mas elas não são minhas matérias favoritas. Então é isso. A partir do 5º semestre, a sala é meio que dividida entre os caminhos que você quer seguir. Que nem eu falei, tem marketing, planejamento e criação. Então, a partir do 5º semestre, meio que mistura todas as salas. Você vai cair numa sala X. Eu caí numa sala que eu não conhecia ninguém, assim, eu conhecia 2 pessoas na sala. Mas é todo mundo de planejamento, que é o meu caso. Mas aí você vai escolher entre essas 3 trilhas, né? Que é marketing, planejamento e criação. Agora, falando um pouco da diferença que eu senti do EAD pro presencial. Como a gente tá na pandemia, né? A partir do 4º... Não, foi no terceiro. Terceiro? É, foi na metade do terceiro que a gente teve... Não. Foi na metade do terceiro a gente começou a ter EAD, né? Que foi no finalzinho. O quarto inteiro a gente teve no... Gente, ou eu tô muito errada. Não, tá certo, porque foi ano passado. O quarto inteiro a gente teve online. E agora o 5º também a gente tá sendo online. Então, assim... Eu não vou falar que tá sendo a mesma coisa, presencial e EAD, porque não é, tipo, obviamente não é. No 4º semestre a gente teve aula de audiovisual, se não me engano, e assim, não dá pra fazer quase nada, porque a gente não tinha os equipamentos da faculdade. Aliás, falando dos equipamentos da faculdade, a SPM é uma faculdade que tem uma infraestrutura muito boa, então tem uma área que os alunos ficam durante o intervalo, que tem, tipo, vários iPads pra você fazer design. Então, pros alunos de design de lá são muito bons. Tem iPad, tipo, livre, assim, pra você usar. Tem várias salas de Mac e de computador normal disponível pra você. Então, é uma faculdade que tem uma infraestrutura muito boa. Tem sala de fotografia, sala de audiovisual. Então, se você tá pensando em ir pra SPM... Isso é um ponto muito positivo de lá. A única coisa que eu quero dizer é que essas salas, tipo, de fotografia, de audiovisual, que são salas que você tem que ter mais cuidado, é mais difícil de você conseguir marcar um horário lá. Eu nunca tentei, pra falar a verdade, mas eu sei que é uma coisa bem difícil de você conseguir usar você mesmo, sabe, fora da aula. Essas salas são usadas mais pras aulas mesmo, então eu acho que isso é uma coisa meio ruim, porque a gente acaba não tendo muito acesso a essas salas mais tecnológicas e tal. Só a gente tem mais acesso à sala de computador, a biblioteca, que é enorme, também é muito boa. Então, isso é um ponto muito positivo para a faculdade. Então, continuando o tópico que eu toquei lá do presencial e EAD, eu senti bastante diferença, né? É óbvio. Você não tem contato com os alunos, então você acaba perdendo essa troca, tanto dos alunos com os professores, tanto dos seus colegas que estão lá, então faz bastante diferença. Mas eu acho que, do que eu vi dos outros cursos e de outras pessoas, de outras faculdades, a SPM foi uma faculdade que se adaptou muito bem ao EAD. Então a gente ficou assim, uma semana sem aula no começo da pandemia, e eu sei de faculdades que ficaram tipo assim, 3 meses, 2 meses sem aula. Então eu acho que a SPM foi muito boa em se adaptar a esse momento, né, de pandemia. E a gente tem aula pelo Zoom, então é uma plataforma muito boa até. A única coisa é que a gente não tem essa mão na massa, sabe? A gente não, pelo menos nesse semestre, eu não tenho nenhuma matéria que é mão na massa. Então, tipo, fotografia, edição de vídeo. Não sei se nesse semestre eu iria ter alguma que é mais mão na massa mesmo. Não sei se eles mudaram por conta da pandemia. Mas, assim, as matérias que eu tô tendo nesse semestre, que eu até vou falar pra vocês, elas são bem teóricas, assim. A gente tem bastante trabalho, então a gente acaba ficando com os grupos de trabalho bastante no Zoom. Eu acho que a faculdade se adaptou muito bem ao EAD, mesmo sendo melhor o presencial, obviamente, porque a gente tem tudo isso que eu falei pra vocês. As matérias que eu tô tendo esse semestre, eu esqueci de falar pra vocês, mas também esse semestre a gente escolhe 2 eletivas, que a gente pode escolher o horário. Por exemplo, eu não tenho aula de sexta porque eu coloquei minhas eletivas
pros dias da semana, de segunda a quinta. Então eu tenho a letiva de segunda e quinta. E eu não tenho aula de sexta por causa disso, mas as minhas letivas são comunicação e consumo e marketing e a gestão da experiência do cliente. Então são essas duas letivas que eu tenho. E de matéria a matéria, que são comum para todo mundo, eu tenho estratégias de ativação, que é uma matéria que é da minha trilha, né, de planejamento. Então não é todo mundo do curso de publicidade que tem, é só as pessoas que escolheram planejamento. Eu tenho finanças, que é uma matéria que eu não gosto, como eu falei pra vocês, eu não sou uma pessoa de exatas. Eu tenho Multi-Branded Entertainment, que é uma matéria que a gente fala bastante de storytelling e uma publicidade menos intrusiva na vida das pessoas. É mais ou menos isso que a gente fala nessa aula. Tenho negócios no ambiente digital, que é a minha matéria favorita. Fala bastante sobre marketing digital, enfim, as coisas que eu falo bastante aqui no canal. E eu acho que é isso. Ah, e tem estratégias de comunicação, eu acho. É, estratégias de comunicação. Então essas matérias que eu tô tendo no quinto semestre. É um semestre que eu tô gostando bastante até das matérias. Tá sendo pesado de trabalho, mas todo semestre é pesado de trabalho. E vão diminuindo as matérias conforme os semestres, então no quinto semestre eu tenho menos matérias do que eu tinha no quarto e assim em diante. No oitavo a gente tem muito menos trabalho por conta do TCC. E pra finalizar eu vou falar um pouquinho do mercado de trabalho, como que eu acho que é em relação ao meu curso e minha faculdade. A SPM, eles têm uma ligação muito forte com o mercado de trabalho, então a maioria dos alunos não tem muita dificuldade de achar um emprego e um estágio, enfim. Eu tô estagiando numa empresa aqui onde eu moro. A SPM é muito boa nisso, do mercado de trabalho. Eles têm um suporte muito bom dentro da faculdade. Então, isso eu acho que a SPM é uma referência assim, no mercado de publicidade, de administração. Então, é um ponto muito positivo que você tem que pensar quando você for escolher o seu curso e a sua faculdade, que é o mercado de trabalho. Então, esse é um ponto muito positivo da faculdade, de ser uma referência no mercado. E a questão é, vale a pena fazer faculdade de publicidade e propaganda? Bom, eu acho que sim, vale muito a pena, porque você acaba tendo uma visão completamente diferente da visão que você tinha antes de entrar na faculdade. Publicidade e propaganda é uma coisa muito grande, você pode trabalhar em muitas áreas, e você tem um conhecimento muito mais profundo do que você acha que é publicidade e propaganda. Muitas pessoas acham que publicidade e propaganda é uma coisa meio superficial, mas, gente, tem tanta coisa que você aprende na faculdade que você não fazia ideia de que existia e de como as pessoas faziam isso. Faz parte do curso e do profissional publicitário, enfim. Então, eu acho que sim, vale muito a pena se você gosta, se você é uma pessoa criativa, gosta de comunicação. Enfim, eu já falei aqui, já descrevi o curso pra vocês. Então é isso, eu acho que vale sim muito a pena. Se vocês querem prestar publicidade e propaganda, a SPM, que nem eu falei, é uma faculdade muito boa, referência aqui das faculdades do Brasil de comunicação. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês. Curtem o vídeo pra eu saber que vocês gostaram e gostam desse assunto de faculdade. Eu posso trazer mais conteúdos aqui pro canal. Se inscrevam aqui pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem.